GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Mais um programa. Uma pessoa bem especial, como sempre, todas as pessoas que vêm aqui são bem especiais, né? Hoje a gente está trazendo um amigo que, na verdade, faz tempo, né? Que a gente está combinando para acertar esse podcast. E para nós que falamos de superação, de vida, às vezes reclamamos de muita coisa, né? Hoje vai ser uma história muito legal. Vai ser uma conversa muito, muito bacana. E para a gente começar, eu vou falar dos nossos patrocinadores, falar do Rodrigo da CMG, que é a distribuidora de descartáveis. O Rodrigo está com a gente, saímos agora na nova edição do anuário da revista Reação. O Rodrigo está lá com a gente também. Ele está em Guarulhos, ele está no Carrão e está lá no site www.gapdep.com.br, onde os nossos colaboradores agora fazem parte do site, né? O Marcelinho, o pessoal da Ternos, da Multimarca, que a gente também faz um trabalho bem bacana com ele, o Bruno, o Fê, a Flavinha, e o Vilano, né, da Mávila, a Mávila Produções Artísticas, né, que é um parceirão nosso, já faz trabalhos aqui também com o estúdio, com o Washington, faz trabalhos externos, né, e o Rodrigo da revista Reação, dá sempre uma matéria pra gente. Saímos agora, hoje saiu a quarta edição, saiu a edição, o anuário dele, né? Deles nós saímos também numa posição bem bacana. E o Rodrigo, ele tá chegando agora de férias, estava trabalhando, e essa semana a gente está começando já a fazer os preparativos para a revista nova, que é a Vitória e Ação. Já está com o nome, já está tudo garantido, tudo certinho lá. E vai ser nos mesmos formatos da revista Reação, né? E é um grande presente do Rodrigo, ele está participativo, é uma revista que nós vamos fazer junto, vai ser focado no trabalho do GapDep, no trabalho com pessoas com depressão, ansiedade, pânico. Vai ter os profissionais que vão falar, pessoas que nem o Vitor vai ser um convidado, vai contar a história de superação, né? Então a gente tem bastante coisa para fazer e ele está chegando agora na semana que vem. Também falar do livro, né? O livro a gente está no site, Me Dê Sua Mão, tá? Entra lá no site, a gente está na lojinha do site lá. Estamos também com a campanha dos apoiadores. Nós tivemos um podcast com as meninas da Bravas. Cara, foi espetacular e elas são empreendedoras, foi muito legal e alinhamos aí bastante coisa aqui mesmo, né? Vocês vão assistir, já devem ter assistido, na verdade, né? E foi um podcast super interessante, né? E é isso. E antes, Vitor, a gente vai fazer uma oração, tudo bem? Tudo bem. A gente já fez a nossa propaganda, né? Então a gente já vai fazer a nossa oração. Deus, conceda-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Eu queria também falar da sala da nossa nova sede, que é lá no Tatuapé, na rua Cantagalo, 753. Já está quase tudo pronto lá e nós já começamos a fazer os atendimentos lá. Ontem nós tivemos 6 atendimentos, ontem, né? Já programado para outros dias. Então, uma das nossas salas já está realmente com a agenda bem bacana. Temos os 3 novos espaços que vão estar para a gente. Vai fazer uma inauguração. A gente só ainda não tem a data certa, porque faltam alguns detalhes, né? Então você procura, a gente está lá no site já também, o www.gapdep.com.br. A gente está recebendo bastante ligação, pessoal procurando como é que a gente faz, o que a gente está fazendo lá, como é que é o atendimento, né? No site a gente está, agora o Vinícius está preparando um explicativo, a gente tem uma agência agora que está trabalhando para nós, que é a Lilian, que está fazendo esse trabalho com material de divulgação totalmente novo, né, para as empresas, para as pessoas que também... Então nós vamos estar com esse material logo agora nas redes sociais, estamos agora no TikTok e tudo mais, então estamos fazendo um trabalho bem bacana lá. É só ligar no telefone, você pode colocar aí, o nosso telefone está aí já? 953 85. Isso, não é o. Como é que é mesmo? 953
É o meu, você lembra? É o meu ainda, hein? Eu tô bom com ele. 95-377-4041. Isso, né? exatamente. É isso aí. Você vai procurar lá, tá o nosso telefone lá, tá o site. E a gente tá já tem uma pessoa que tá ficando ali para atender e tudo mais. Então estamos começando aí com bastante coisas nesse começo de ano. E mais uma vez, você que quer colaborar, que quer participar, que quer entrar com a gente aí como associado, como colaborador, é só entrar, ligar por esse telefone ou pelo site. A gente tem recebido bastante pessoas que estão vindo aí, se engajando com o nosso trabalho. E a gente precisa muito disso, porque a gente está trabalhando bastante, cada vez mais, e não se faz obra social também sem ter condições financeiras para manter, né? Então, esse é o grande recado. Fabi, e aí? Fala aí. Cheguei. Cheguei. Fabi Fernandes, meus dados vão aparecer para vocês aí. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Não esqueçam de copiar o link deste vídeo, colocar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, passar pro vizinho, ter o cachorro para assistir. Vamos contribuir aí com a expansão desse trabalho, porque a gente está falando sobre vidas, sobre superação, sobre... Eu poderia dissertar N coisa aqui, porque eu sei de onde eu vim, né? Mas sabendo que eu vim lá do fundo do poço e olhando pra mim, já deu pra ver que deu pra melhorar. E a história que vocês vão ouvir aqui hoje, vou falar, tá quente. Então não esqueçam de compartilhar, divide aí. Posso dar um spoiler? Não, você pode ficar quieto, que agora é minha hora de falar. Divide o diamante aí com as pessoas ao seu redor, porque o trabalho que a gente faz aqui é realmente de muita relevância, de muita importância e tem salvado vidas. A gente conta com vocês. Muito importante mesmo, porque até, né, falou de spoiler aí, né? Cara, é um assunto que vai ser... E é legal... A gente vai conversar muito, eu e ele aqui. E a Fabi, provavelmente o programa vai ficar mais ali daquele lado, porque realmente vai caber muito a nós aqui estar só escutando, porque eu estou muito contente de ter você aqui, Vital. A gente tentou várias vezes, tem os planos, projetos, ideias, né? E é uma coisa muito bacana. Fala aí, mano. Bom, vocês sabem, Bernardo Rosa, em algum lugar da tela, em cima, embaixo, esquerda, direita, vai aparecer meus dados. Mas hipnoterapeuta, mentor de propósito e numerólogo, né? Como a Fabi já falou, compartilha, divulga, seja um multiplicador dessa ideia, dessa história, desse projeto, né? Dentro desse conteúdo que você, todas as vezes, tem um conteúdo novo, tem um novo participante. Hoje vai ser um conteúdo bastante interessante. Eu vou dar um spoiler? Não vou falar nada. Mas o que sempre é o conteúdo que faz diferença para você que está escutando agora. Se não faz para você, compartilha, divulga, passa para outra pessoa. Olha, deixa os likes, né? A gente esqueceu de falar os likes, né? Os likes, se inscreve no canal. Porque quando você faz isso, a plataforma, o YouTube, divulga para o maior número de pessoas. Poxa, o conteúdo é relevante. Então vamos contribuir. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Legal, obrigado, Bernardo. E agora é com você, meu irmão. Vitor. Primeiramente... Então... Seja bem-vindo. Muito obrigado. Um aplaudinho, Vitor. Qual é o seu nome? É Vitor Amati. Primeiramente, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Como você falou, já tem bastante tempo, né, que nós estamos nessa... Vamos fazer, né? Talvez, acho que uns 6 meses, né, mais ou menos, mínimo. né? Mas eu acho que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer também, né? Mas, de qualquer maneira, é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, né? Tenho certeza que é um lugar que já passou grandes histórias, né? Então, eu espero que a minha possa contribuir também, para que faça sentido, faça bem para pessoas que possam estar ouvindo um pouquinho da minha história, né? Muito legal. E o importante é justamente para você que está acompanhando a gente agora, e a gente sempre fala que a gente tenta buscar e trazer aqui os relatos de superação, relatos de pessoas que viveram realmente a situação. Isso é muito importante, porque tem muita gente nesse exato momento que tem uma história parecida com a do Vitor, da Fabi, da minha, do Bernardo, e principalmente do convidado hoje, porque é de muita fé e acreditar, né, Vitor? Acreditar, porque eu acho que é algo muito superior a você mesmo, né, que te
se devolve, né? Que se conta aí o que... Mas é com você, meu irmão. Como é que você quer começar? Fala pra gente aí. Acho que o pessoal tá curioso já pra saber. Tipo, de onde você veio. Já Da onde choca você aí, veio? ó. Já manda lá o que... De onde você veio, onde Da você, onde onde você veio? mora, o que você come, essas coisas, sabe? Ó, que eu como, tem comido bastante coisa. Brincadeira. Assim, Não, tem sim. A gente almoçou junto, você tem comido bastante É coisa. verdade. Você foi várias vezes lá. É no- verdade, é verdade. Se nós partimos do princípio de fé, né? Eu acho que é um bom caminho, né? Então, existe uma questão que ela é, como posso dizer, ela é maior, né? Que eu acho que é a questão do livre-arbítrio, né? As pessoas, elas têm, dentro da minha visão, daquilo que eu acredito, Deus, ele dá liberdade para que as pessoas, elas acreditem ou não, busquem ou não a Ele, né? Elas têm essa liberdade, né? Então, eu acho que a minha história, ela começa dentro disso, né? Desse entendimento do que é o amor de Deus, do que foi o amor de Deus, né? Porque antes de eu experimentar o amor de Deus, eu tinha uma visão diferente do que eu tenho hoje em relação a Deus. Então, de alguma maneira, eu sabia que da maneira como eu conduzia a minha vida, provavelmente não era a maneira como Deus ficava mais feliz comigo, né? Legal. E eu tinha um pensamento na minha cabeça que era... tomara... Isso era uma coisa que eu tinha muito forte na minha cabeça. Tomara que o dia que eu for morrer, eu tenha tempo para pedir perdão para Deus, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu tinha muito isso no meu coração. Você já tinha um texto pronto, já? Era aquela história do menino que foi pego roubando uma maçã. Já ouviram essa história? Pegou um menino roubando uma maçã, aí o dono do mercado pegou ele, aí o dono do mercado falou assim, pede perdão que eu te solto, né? Ele falou assim, Deus, me perdoa pelas essas 2 maçãs que eu roubei. Aí ele falou, mas você só pegou uma. Aí ele falou, não, é da de amanhã, né? Já preparou para outro dia. preparou. Mas eu tinha muito isso, né? De alguma maneira eu tinha isso. E dentro do que eu vou falar, uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso. Será que eu tive tempo, né, de fazer isso dentro do que aconteceu comigo, né? Então, eu tinha muito isso forte, né, em mim. Mas, de qualquer maneira, eu não tinha essa compreensão do que era Deus ou o amor de Deus, né? Enfim. E eu cheguei a ter uma experiência, né? Porque eu morei a minha vida inteira do lado de uma igreja, né? Passei a minha vida inteira igreja, parede com a minha casa, mas eu nunca tinha me atentado ou tinha dado qualquer tipo de valor a isso, né? E dentro desse período eu tive a oportunidade de ir até uma igreja, né? E passei alguns minutos ali dentro e Não fez sentido. eu lembro que a palavra mais exata foi, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, né? Essa foi Sim. isso foi no ano de 2005. Qual a sua idade, Bruno, o Vitor? Hoje, 37 anos. 17 anos. E o ocorrido foi com que época? Quantos anos? 2006, eu acho que eu tinha 21 anos de idade, 21 anos de idade. Né? Foi em 2005 essa questão, né, da igreja, né, de Foi um ter ido, pouquinho foi em antes 2005. Foi mais ou menos próximo já do final de 2005. E eu tive esse sentimento, né? Não é pra mim, né? Eu não nasci pra Nada isso, né? pra cá, gente. Quem não passou, né? De, não, aqui não é comigo, não foi comigo. Sim, Não mas é pra aí, mim. depois de ocorrido isso, eu tava andando na rua, acho que algumas semanas depois que eu fui pra igreja, fiquei uns 5, 10 minutos e fui embora. Tava andando na rua, uma senhora me parou, e eu lembro que ela falou assim, você foi pra igreja, Deus tem um plano na sua vida, né? Falou pra mim, né? E eu lembro que eu falei assim pra ela, você só pode falar isso pra todo mundo, que Deus tem um plano na vida de todo mundo, só não tá errada não, falei pra ela, né? Passou mais um Totalmente tempo. descrente. Eu era muito... Quase que você falou pra ela, se liga, né? Quase que você deu um... né? Tem, né, coisas assim, né? É bem igual aquela frase, Jesus te ama, eu também. Sim. Mas Eu ela sei. é muito... Mas era um pensamento muito protetor, assim, nesse sentido. E aí aconteceu uma vez, passou mais um tempo, uma outra mulher me parou na rua e ela falou que eu era importante, que eu deveria ir para a igreja, que eu tinha ido, mas eu não tinha dado importância, né? Uma segunda vez.
eu também não dei o valor a isso, vamos dizer assim, né? E aconteceu uma terceira vez, que já era umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu estava dentro do carro, na rua, e uma terceira senhora, né? Só que são mulheres diferentes, né? Não é a mesma. Assediado pela tiazinha, Elas tudo atrás de mim. Ela ficou batendo no vidro do carro. Será que eram tiazinhas? Eu acho que é. Pelo menos fantasiavam bem. Estavam fantasiadas, né? Né? Fingia bem, né? E aí ela ficou batendo no vidro do carro, eu não abri, ela insistiu. E aí eu abri um pouquinho, ela falou assim, essa é a terceira vez e é a sua última chance. Uau. Vai pra igreja que Deus ele tem um livramento pra você. Isso foi entre outubro e novembro de 2005, né? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, livramento, mas aí foi passando o tempo, tudo. E aí virou, né, 2005, 2006, eu sofri um acidente de moto no dia 7 de janeiro. Você teve 3 oportunidades. Três avisos. Vieram 3 recados para você. Mas uma coisa que é interessante, pelo que ele contou, né? Como a misericórdia de Deus age, né? Volta na terceira vez, vai para a igreja porque Deus tem um livramento. Deus livrou sem ele ir para a igreja. Mesmo assim aconteceu a promessa. E o interessante Exato. Interessante de falar para as pessoas, né? O fato de ir à igreja, né? De se conectar com o teu poder superior da forma que você queira em qualquer tipo de templo que seja, né? Ele é um chamado, né? Como aconteceu para você, né? Tinha a real intenção de que você fosse até lá, né? Entender o propósito, né? Hoje eu entendo muito bem o propósito. Você entendeu Entendi na dor, né? Um forte impacto. Ainda que eu tenha um pouco... Hoje eu ainda penso um pouco diferente nessa questão de dor, né? Mas foi mais ou menos por esse caminho, né? Então... No dia 7 de janeiro, era um sábado, eu sofri um acidente de moto, né? E era um dia tranquilo, tava tudo bem, né? Aquela coisa assim. E aí você não espera que você vai acordar num dia e daqui a pouco tudo vai, né, mudar, transformar, né? Totalmente. E aí eu lembro até certo ponto, né? E aí depois vai ser 31 dias... Isso aconteceu em que lugar? Você estava onde? Você lembra? Isso aconteceu, sim. Estava numa estrada, estava na rua? Estava próximo de casa. Próximo de casa? Eu não estava muito longe de casa, talvez 500 metros, talvez, de casa. E a moto era grande, né? A moto era grande. E tanto é que o pessoal correu, ainda avisou meu pai chegou lá na hora, né? E aí Tava de capacete? Tava sem capacete. Porque justamente era próximo de casa, então eu fui, né? Fui dar uma volta só. E aí o que tem no boletim de ocorrência é que uma Fiorino branca me derrubou. Mas nisso que aconteceu de me derrubar, eu tive afundamento da face. Minha cabeça, o lado esquerdo, esmagou todinho minha cabeça, né? E aí afetou o cérebro ele inchou, empurrou meus olhos para fora, então comecei a sangrar pela boca, nariz, ouvido, olho. Perdi muito sangue, né? Então... O pessoal que me conhecia ainda chegou, me pegou num lugar lá, eu perdendo muito sangue. Você foi socorrido de imediato, levaram você, e você teve claro, essa já é a principal. Sim. E a mais... Teve algum outro tipo de lesão, aconteceu alguma outra coisa? Porque, pelo que você fala, não foi uma queda tão drástica, né? Mas só o fato de ser uma moto grande e ter acontecido essa queda sem capacete, fica aí um lembrete aí para todo mundo, que mesmo perto de casa, né? Sim. É importante, né? Sim. E se a gente for olhar para essa situação, o fato dele cair sem você estava em alta velocidade? Não me lembro, mas eu acredito que eu não devia estar em alta velocidade assim. Pelo local, né? Era perto de casa, né? Bairro. Quando eu ainda atuava, né, como enfermagem dentro dos hospitais, a minha maior neura, assim, era justamente a parte de PS e ortopedia por conta das coisas que a gente vê por conta de acidente de moto. Mas pelo contar da sua história, eu tô aqui imaginando, e você tá falando, só eu sei o que eu tô sentindo aqui. Você tá quase do socorrer lá, né? Não, eu tô revivendo a minha história, eu tô também. Segurando o choro até. Mas pode chorar é legal. Só eu sei o processo que é. Como afundar numa situação como essa, uma Fiorino, você sentar em alta velocidade e passar por esse processo. Trauma tão grande, e aí eu né? acredito, quantos traumas. E isso pode ter levado
eu acredito, não sei se você sabe contar pra gente, mas enquanto você estava dentro do hospital, de ter tido ainda algumas outras intercorrências, como, por exemplo, um choque anafilático, por perder muito sangue. Não sei se você sabe contar sobre isso, se você teve acesso ao seu prontuário para ler a sua história enquanto você esteve no hospital. Porque eu, com a minha história, eu fui atrás de tudo, justamente por você não conseguir lembrar. Eu lembro que eu entrei no hospital, eu tava saudável. Você foi atrás depois para saber a tua história? Eu já saí de lá pedindo, bem dizer Mas você assim, quis saber tudo real, que não do aconteceu. que te contassem, né? Sim, porque você foi lá quando e eu buscou a voltei parte... do coma, eu abri os olhos, as pessoas falavam assim, o que você veio fazer aqui? E eu falava assim, eu vim ganhar neném, e mostrava minha barriga, e não tinha nada a ver. O que Você tinha já tinha acontecido. filhos? Já tinha tido Já filho tinha antes? meus 2 filhos. Meu filho, o mais novo, tinha na época 3 anos de idade. Faz 15 anos. A isso, tua, né? a tua foi um acidente também, Não, Fabi? foi um acidente. Uma cirurgia, foi alguma coisa, né? Foi... Eu acredito, tem 2 vertentes, eu não quero julgar, mas pode ter sido um erro médico, como pode ser que eu tivesse passado pelo processo. Tinha que acontecer e Eu teve que passar pela mão acredito, de na alguém verdade, nos 2, e não quero julgar nada disso aqui, mas eu tive um choque anafilático no momento da anestesia. Então, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Eu entrei lá perfeita. Deixa eu te perguntar. O que você foi fazer que teve que tomar nesse... Você pode falar? Posso. Porque eu quero que as pessoas Eu saibam. faço questão de falar, porque é uma coisa que tá Você foi da fazer um pandemia pra procedimento cá, isso. e era um procedimento que era necessário? Não. Tá vendo? É umas coisas importantes a gente falar sobre isso. Eu Necessário sempre fui talvez fosse, né? esportista, né? Então eu jogava vôlei, eu dançava, eu era bailarina também e tal. E depois da minha primeira gestação, e foi uma coisa que eu não esperava, mas eu acolhi. A melhor coisa da minha vida são meus filhos. A mulher, ela passa por muitas mudanças hormonais e físicas. Então, eu tinha um corpo de atleta, depois de uma maternidade, eu me vi, assim, gente, não entendam mal, mas era a forma como eu me via, era a minha visão de mundo. Isso é a sua opinião. Eu me via como um botijãozinho de gás. Sim, é a sua opinião. E aquilo me fazia muito mal, então eu comecei a sonhar. Porque você começa a ver o que a sociedade está impondo ou expondo do que é um biotipo de mulher que vai chamar atenção, que vai ter um emprego melhor, porque que nem eu já fui modelo fitness, eu já fui figurante de programas famosos de televisão. Então, as pessoas exigem além da sociedade. É um padrão, pedir. né? E aí eu tinha um sonho de fazer uma cirurgia plástica, que era de mama, colocar uma prótese de mama, depois do 2º filho. Porque aí bagunçou mais ainda. Bagunça, gente, não tem o que fazer. A realidade seja dita, e eu falo a verdade. E aí, enfim, eu corri atrás de fazer todo o processo. Na época, eu era fumante, eu praticava já atividade física, mas não como hoje. Fiz tudo que precisava ser feito. Eu precisei parar de fumar para poder fazer cirurgia. Então, assim, ó, você vê o excesso de vaidade, até aquilo que as pessoas dizem que é difícil, que é largar um vício, você faz. Você teve que perder peso também? Não, que eu já tinha, na época eu tava com Já 57 já quilos, tinha tava bem trabalhado isso. magra. Que foi logo depois do meu processo, né, de emagrecimento mesmo. E fiz todos os exames, eu tava perfeita, não tinha nada que desabonasse a minha saúde. Só que é incrível como Deus fala com a gente antes. Porque dentro do hospital, quem sabia do que eu ia passar era só meu marido, porque eu era casada na época, o pai do meu filho, e a minha mãe. E na hora que foi pra eu ir pro centro cirúrgico, eu virei pra minha mãe e falei assim, do nada. Mãe, se acontecer alguma coisa comigo, não Cuida aí. deixa separar os meus filhos. Porque é 2 casamentos, né? E eu só lembro do remédio que eu tomei, que foi o indutor, pra poder tomar hack quando eu subisse. Dali eu não lembro mais nada, eu só sabia das histórias que me contaram. Teve parada, não teve? Foi. Aí a hora que eu fui pra lá, que eles foram me dar anestesia, foi um bloqueio muito rápido, faltou oxigenação no meu cérebro. Sim. Aí eu parei, tive a parada cardíaca, e eu fiquei 26 minutos parada. Que é uma parada impossível, né? Um lance de... Não é impossível. Eles Tanto é tentaram... que você tá aqui, né? Não é, a questão não é essa. Eu poderia ter voltado, mas não estar me comunicando. Porque quando eu voltei do coma, porque eu voltei, quando eles iam bem dizer, ali, assinar meu óbito, eu voltei.
E eu creio que Cheguei, foi Deus. cheguei, E aí eu cheguei. E eu creio que foi Deus que soprou fôlego de vida na minha vida. E quando eu fui entender tudo que estava acontecendo, não entendendo ainda, o médico falava assim, ó, a gente tem 6 meses para trabalhar o coração, porque o meu coração eu fiquei com arritmia, então eu tinha arritmia, eu tinha muita falta de ar. Eu perdi totalmente minha lembrança do passado. Eu não lembrava absolutamente nada. E o médico falava, assim, 6 meses a gente não conseguir equilibrar o organismo dela, de fazer ela voltar a lembrar dos fatos e o coração estabilizar, que eu ia ter alguns problemas. Mas o pior era, eu poderia ter ficado vegetativa. Sequelas fortíssimas. Só que quando Deus faz a obra, ela é perfeita. Você lembra o dia que aconteceu? Lembro, foi dia 7 de julho, há 15 anos atrás, o ano eu não vou lembrar agora, mas há 15 anos atrás. E eu sei que eu voltei pra minha casa, eu não lembrava nada, eu não sabia o caminho da minha casa, eu entrava na minha casa, eu olhava assim como se tudo, tipo, aonde eu estou, eu não podia sair sozinha pra rua. E depois de alguns anos eu entendi o meu processo, porque essa fase de não lembrar, que nem eu não lembrava, mas depois, dentro da minha visão de mundo, do que eu acredito e da forma como eu trabalho a minha espiritualidade, eu entendi o que eu vivi ali, o que eu vi ali, da mesma forma que ele, enquanto estava em coma, ele vai contar, calma gente, não vou dar spoiler, ele tinha uma atividade. E eu, nesse momento, eu não lembrava de nada, mas depois de 10 anos, eu lembrei de uma visão que eu tive. E eu falo visão porque a gente que trabalha estrutural fala que é visão, mas é como se fosse um sonho. E era onde eu estava de frente com uma pessoa iluminada, que eu denomino como Deus, porque se a gente for olhar para uma imagem, né, do que é Deus, que o mundo desenha, pinta e coisa e tal, era como se fosse aquilo, ele é enorme, eu tão pequenininha. E ele abriu os braços, assim, na minha direção, fazia esse movimento. E eu não entendia. E ele falava, olha pra trás. O que eu olhava pra trás era uma multidão de gente. E até você entender o que quer dizer isso. Hoje, eu entendo. E não é à toa que eu trabalho com tudo que eu trabalho. Mas vai ficando mais estreito conforme vai passando os anos. E tão estreito que é onde Deus vai te levando para aquilo que Ele quer realmente que você faça. E eu acredito que tá sendo nesse ano. Que bom. Porque não tem como descrever essa experiência. Eu tô sendo muito lembrada desse momento, porque é uma coisa que eu não lembro com frequência, de que eu passei por isso, mas em todo tempo acontece alguma coisa onde Deus fala, você sabe de onde eu te tirei, porque lá não é o seu lugar. O que você sente quando você lembra? Então, é algo incrível, porque eu tô viva. E aí entra aquela coisa de eu viver intensamente os meus dias. Até perguntei pra ele se ele era muito aventureiro. E ao mesmo tempo você entender, porque hoje eu tenho certeza que Deus tá alinhando meu chamado, e aí chamado é espiritual, propósito e missão, que a gente diferencia. Perfeito. E eu creio que eu entrei num funil que agora ou eu sigo, ou não vai Ou se você manifestar segue, nada se eu não obedecer. E você tá sacando isso? Perfeitamente. Só que é muito doido viver isso, porque você fica assim, como é que eu vou fazer essa transição? Por onde que vai começar? E as coisas que começam a deixar de fazer sentido porque não conecta com o propósito e você Muito tem que abrir importante mão. isso. E outro, controle. Eu tenho um perfil comportamental e corporal de rigidez, onde a gente quer controlar e ser perfeccionista em relação a tudo. Quando você pega assim, que nesse celular e fala, ó, não adianta, tá aqui, faz o que você quer. E aceitar o que está sendo feito, né? E você sentir a dor na alma, na carne, ele pode contar melhor do que eu, porque o prazo dele foi mais estendido. Mas foi um momento extremamente importante na tua vida, né? Foi, porque hoje eu não consigo explicar quem eu sou. Você consegue entender quem você é? Eu vou chorar. Não chora, e aí? Deixa chorar, rolar. chora. Ai, Deixa Deus. chorar. Faz parte. Faz parte de chorar. A gente se reconhecer, eu não sei se ele já passa por isso. Reconhecer
E, nossa, é muito louco, porque eu passei por uma reflexão antes de vir pra cá hoje. Eu me vejo assim. Eu escrevi, tá aqui no meu celular, inclusive. Como se eu fosse uma fênix. Que eu tivesse que ressurgir o tempo todo. Da dor pro amor. Do vulnerável pra imparável. Porque eu posso passar o que for. Mas nada me para. Eu tô que nem bambu. Inverno, mas não quebro. Porque por mais que às vezes as pessoas vêm e questionam, né? Ele é terapeuta também. Ah, mas vocês são terapeutas? Vocês acham que a gente é, sei lá, de Superpoderosos. vidro 7mm que não vai acontecer nada com a gente. Que a gente não sofre, que a Capinha gente não Superman tem tá aqui, né? problema. Sim. E chega um momento que você tem que se despir de tudo que o mundo fala que você é, que você tem que ser. E aí, desde comportamentos, a forma como você se veste, você se comunica. E essa transformação ela é de dentro pra fora e não é a sociedade que dita. Você está conseguindo entender o caminho? Sim, perfeitamente. Tá? E você Agora, está começando a perfeitamente. ver, né, dessa sua, da emoção toda, né? Quando você consegue entender esse caminho e você sabe que tem que abrir mão de algumas coisas, como que é isso para você? Foi Você muito desafiador. ainda é, né? Não, agora não mais. E eu não mais dos últimos 15 dias pra cá. É recente, então. De eu deixar o controle. Porque você você vê que você tá lá fazendo tudo aquilo que você pode, que você conhece, que você já viveu. E aí eu ouço uma voz que diz, não é assim, não é dessa forma. E quando eu não... Porque eu contendo com essa voz. Eu fico brigando. Não, mas eu não vou fazer assim, eu não vou fazer isso. Será que é verdade? Tipo, Será que ele meu quando fone de ouviu as ouvido, 3 vozes. Só que aí quando vem uma terceira, que já é a terceira pessoa falando, eu falo, é melhor obedecer do que sacrificar. Você viu que teve 3 ali, né? Então, e aí na terceira... Só que eu já ouço, porque hoje a experiência que eu tenho já, a jornada que eu tenho, só se eu quisesse voltar pro buraco que eu tava. E é exatamente isso. Quando você chega nessa posição, você sabe de onde você veio e pra onde você não quer voltar. E aí é por isso que eu falo que dentro da terapia, o seu passado, ele é referência para que você continue o aqui e agora, que é o que a gente tem, observando o futuro. Só que se eu não tiver as ações que eu tenho que ter aqui agora, eu não vou chegar onde eu quero lá. Presente para frente. É o ponto que você tá, para onde você vai chegar e qual que é essa jornada que você vai realizar. Isso é uma pergunta? Então, comentando que você... Ah, sim. É desse modelo aí. E aí vai reformulando tudo. A forma como você... É incrível isso. Eu não sei se você passou por isso. Mas a forma como a gente se veste começa a mudar. A forma como você usa o cabelo, no caso da mulher, começa a mudar. A forma como você se expõe, por exemplo. Uma mudança que as pessoas vão ver, já estão percebendo, eu acredito, porque já tem alguns dias que eu nem estou me manifestando tanto em rede social, por conta desse momento, que eu nem imaginava que eu ia falar isso aqui, gente. Que eu tô vivendo, que é, por exemplo, da minha exposição física. Eu sei que atividade... Eu só saí do buraco que eu tava por conta da atividade física. E hoje você vai ter que excluir de uma certa forma. Eu vou excluir a forma como eu estou exposta, Sim. porque a Não, forma como sim, eu sim. estou A exposta exposição você vai ter que excluir. tem uma conotação que não é a que eu Sim. quero ter. Por Que- exemplo, da mulher fitness, da bombada, daqueles inúmeros elogios que algumas pessoas verbalizam achando que é elogio, que muitas vezes para quem recebe, a gente recebe por educação, mas não faz sentido. Então, vão ver que eu vou postar lá. E aí, já cuidou de você numa nova versão. Ótimo, isso é muito importante. né? Não tem feito sentido os lugares Uma onde roupa eu nova, usei. uma vestimenta nova. né? Tudo. Meu vocabulário, é de dentro pra fora. Eu Mas acho o que mais você importante nisso também é a nova versão que você gosta dela. Eu sou apaixonada por quem eu sou, desde sempre. Não, isso é importante. É saber E a do versão vai desafio, melhorando. saber do momento e gostar do que tá fazendo. Tipo iPhone. Toda hora não tem uma atualização? Prazer, Fabi Fernandes. É desse Quem tá modelo, atualizando? até você Mas- achar. Sim. O sofrimento ele vai te levar, né? Quer queira, quer não, ele vai te conduzir para a versão que seria a sua melhor. Mas Sim. só que o que acontece? Às vezes o ser humano resiste. E tudo aquilo que você resiste, E tudo persiste. que você resiste, persiste. Então, Sim. é mais... Porque, ou seja, quando você resiste ao sofrimento, à dor, ela vai te escravizar. Te escraviza e você passa a ser a dor e o sofrimento. E não a melhor versão que ela tá te mostrando para você ser. E agora você pode falar que eu cortei E aí, o pessoal. é isso que eu ia falar, falando de melhor versão.
Como é essa versão? Porque hoje você é a sua melhor versão. Porque você entendeu sobre as vozes que falaram. Você viveu o processo de libertação, de cura, de restauração, de livramento. O que mais? Porque, né? Que você naquele momento, voltando no momento da queda, que ainda não tem toda essa vertente que a Fabi acabou de falar, Sim. que aquilo foi o momento da transição. Do livramento. Né? Foi ali que foi, aquela queda foi o início, né? É como se fosse um... Eu costumo pegar, antes de continuar com a história, eu pegar esse gancho porque eu acho que ele é muito importante, né? Do que significa esse momento da queda, né? O dia que eu sofri o acidente, foi um episódio que aconteceu com a minha sogra na época, que ela sempre, né, a igreja evangélica, né, muito temente a Deus, enfim, frequentante da igreja, e ela sempre ouvindo rádio, né, as rádios evangélicas ela escuta tudo. Então, quando aconteceu o acidente, que eu dei entrada no hospital, que eu estava com menos de 10% de chance de sobrevivência, né, que o médico falou que minha chance era 10% de vida, e com perda de massa cefálica, o cérebro inchado, 2 coágulos, tinha feito uma cirurgia de 8 horas, então já estava desenganado. O médico me desenganou. E aí ela ligou pedindo oração, numa dessas rádios que ela ouvia, ela ligou pedindo oração. E aí no final da programação, a apresentadora da rádio, ela orava por todos os pedidos de oração. E aí ela foi orando por todos os pedidos no final da programação e não orou por mim. Quando ela foi terminar a programação, ela falou, olha, a irmã Luzinete ligou aqui pedindo oração pelo Vitor, eu ia orar pelo Vitor, que sofreu acidente de moto, desenganado, mas quando eu ia orar, Deus falou que não era para mim orar, era para mim dar um recado para a irmã. E o recado é que o Vitor, ele é como Lázaro. Ele vai passar muitos dias como morto, mas o que aconteceu para ele é para a vida, não é para a morte. Glória a Deus. Né? E assim foi, né? Graças a Deus, né? Então, eu acho que esse episódio, literalmente, é o você entrar numa condição de morto, né? Porque, igual eu falei, eu fiz a cirurgia de 8 horas, acabei com perda de massa cefálica, 2 coágulos no cérebro. Fiquei 3 dias no RA, que é mais intensivo que a UTI, né? Quando entrei na UTI, eu peguei pneumonia, meningite, infecção hospitalar. Então, dos 31 que eu fiquei, 28 dias o médico me desenganava pro meu pai e pra minha mãe. Aí falava todo dia, o pessoal ia me visitar, ele falava que as minhas chances elas eram muito poucas que eu passasse daquele dia, porque as infecções não combatiam, né? Deixa eu te fazer Você teve que ser induzido ao coma. Você entrou em coma sem indução. Você entrou direto. Sim. No seu caso, se não tivesse te induzido ao coma para te tratar, você teria... Ele não ia aguentar. Porque minha pupila já estava expandida, né? E eu não lembro, mas eu cheguei no hospital acordado ainda. Mas eu não tenho recordação. Mas... Você não lembra nem do momento da queda, nem da dor, você não, isso sumiu da sua história. Sumiu completamente. Mas eu cheguei acordado no hospital, eu tenho alguns pequenos flashes auditivos. Eu falando alguma coisa, mas é só o que eu tenho. Você tem algum para falar? Vai ficar tudo bem, me deixa em paz, vai ficar tudo bem, algo assim do tipo. Mas é escuridão, vamos dizer assim, né? Do último momento que eu tenho lembrança da minha cabeça até o dia que eu acordei, né? Porque foram 28 dias, quando começou a combater as infecções, tudo, o médico falou pro meu pai e pra minha mãe que eu tinha começado a reagir, só que não sabia quando eu ia acordar, né? E que se eu acordasse, podia esperar alguém que ela trabalhe o resto da vida. Ia ter que usar fralda, ia ter que dar de comer, né? Ia ter que cuidar, né? Nas palavras dele, eu ficaria mongoloide, seria mais ou menos isso, né? Porque como eu tive uma perda de massa cefálica, afetou muito minha cabeça, então eles colocaram dessa maneira, né? E a minha lembrança é essa. Apesar de ter também, né? Como eu comentei com vocês aqui antes da gente iniciar, né? Eu ter esses momentos onde eu escrevia. Né? Atenção! Eu escrevia. Em alguns momentos, nesses 28 dias, você tinha um despertar ali, que você não... Despertar que não aconteceu, mas você se comunicou. Pelo que me contaram, né? Eu ficava amarrado o tempo todo, né?
porque iam mexer em mim e eu não gostava, né? Então, eu cheguei a chutar um enfermeiro. Porque né? o teu corpo todo, no geral, não teve nenhuma Não tive sequela, não nada. teve nada. Foi minha Você cabeça. estava totalmente saudável, do pescoço para baixo. Sim, foi Mas só a você vê, cabeça. tinha estímulo, gente. É milagre. É, os Isso não tem estímulos, né? como. E aí eu ficava amarrado o tempo todo. E aí uma tia minha foi me visitar, pelo menos, né, da maneira que me contaram, né? E aí ela perguntou se eu conseguia entender e escutar, né? E aí eu falou que eu fiz um joia, eu fiz assim com o dedo, né? E aí a partir disso meu pai falou, né? Não me lembro, ele fala, né, contou isso pra mim. Se eu colocar um papel, segurar a caneta, você escreve, aí eu fiz assim, né? Aí eu tenho lá guardado os papéis lá. Ele colocava, me soltava, colocava o papel no meu peito, né? Me dava Você a caneta. lembra de alguma dessas transcrições que você escreveu no papel lá, quando você lembra de alguma, só alguma, olha, eu falei isso pro meu pai, oi pai e tal. Não lembro nada. Você não lembra? Mas tem assim, Não digo, não que você Sim. lembre, mas no papel lá, quando você leu, quando eu leio, não. Eu sei... alguma coisa que estava escrito lá que você pode falar? Então, não, o que estava escrito eu posso falar. Eu não lembro que fui Sim, eu. que foi você que momento. fez. Mas entendi. não dá pra você explicar como que você linka a dor do inconsciente, né, nesse inconsciente agindo com o consciente nesse momento, porque quando eu falo da história, eu começo a contar a história, dentro de mim eu sinto dor, eu sinto a dor lá dentro de mim, né, dói, Aqui, né? né? Mas você não consegue explicar isso, né? Mas tem assim, Como que é essa dor? é uma dor que hoje ela vai ser meio confuso do jeito que eu Não vou tem falar. problema, mas aqui tudo ela é uma confuso, dor né? que ela dói, mas ela é gostosa. Muito Porque você interessante. sabe o que ela produziu hoje. Nossa, que beleza É. que você tá falando, cara. É uma coisa Você meio sente estranha. isso, Fabi? Eu sinto algo nessa região mesmo, porque o meu foi o coração, né? Ele tava aqui contando a história e eu respirando fundo por tudo que eu tava Essa dor também te traz um sentindo. prazer, um certo prazer? Eu tô viva. E aí uma coisa que ele falou que eu vou lembrando assim ainda esporadicamente. Eu tomei 6 choques pra voltar. Com aquelas pá que todo mundo vê aí de ambulância e tal. Então era pra eu ter o quê? Uma marca de queimadura gigante aqui. E outra aqui. Eu não tenho nenhuma cicatriz. Não ficou nada marcando. Ele vai falar pra gente agora. Eu vou falar não uma coisa e já sabia que vai deixava responder. O quê? É uma queimadura. Eu não sabia. E era, imagina, uma em cima da outra, era enorme, não ficou só aquela bolinha, entendeu? Só que ele é muito forte, é uma queima, é uma coisa que se não Sim. tiver uma proteção. Carga alta. E aí me contaram depois que lá na minha casa eu sou cristã evangélica, né? Sempre foi? Já tem 20 anos que eu frequento e 18 que eu sou batizada. A minha mãe não é, meus pais não são, e eu era casada com uma pessoa que também não era. Mas quando aconteceu, e aí você vai falar que quantas vidas você salvou depois disso? Sim. Porque quando isso aconteceu comigo, eles me contam que o pai do meu filho, e eu louvo a Deus pela vida dele, assim, até hoje, independente de qualquer coisa, ele ajoelhou no chão e ele falou assim, Senhor, inverte. Me leva, mas deixa ela. Não sei por quê, o que ele pensou. E aí hoje eu falo que ele é mais crente que eu. Porque ele tá lá, diácono da igreja Legal. já. É uma É opção, muito né? doido, sim. E por tudo que a gente viveu, assim, é muito incrível tudo isso. E a gente vê que Deus usa o quê? Uma pessoa ali que, aspas, não acreditava naquilo que eu acreditava pra mover ao meu favor, entende? É doido isso. E essa aí, dor que você quantas sente, pessoas você foram fala salvas? dessa dor que você sente que ela se torna até agradável hoje, porque ela mostra que você está aqui, né? Hoje, agora, você falando disso, ela reflete ainda? Dói. Dói. Mas Nesse exato momento. Sim, mas dentro do que ela falou também, essa dor, ela é uma dor assim, de que... Um alerta. Não, eu diria muito assim, poxa, se você conseguiu, não por você, lógico, a gente entende que Deus, né? Mas se você teve essa graça tão grande, você teve essa força para você passar por isso, o que você não pode superar? Qual o problema que você não pode vencer, né? Se você já conseguiu vencer algo que é tão mais complicado, vamos dizer assim, né? E aí, dentro dessa questão da dor, a dor, ela se refletia na escrita, por exemplo.
Eu tenho lá... Tinha algumas coisas que eu até hoje perguntei, tem alguma Sim, coisa que você... tipo, me tira daqui, está doendo... Bem arranchado, mas dá pra entender, né? Me tira daqui, está doendo muito, eu não aguento mais, me ajuda. Internamente você expôs isso nesse papel, né? Escrita. Tem, assim, tem um trecho de uma música do Renato Russo, todos os dias quando eu acordo não tenho mais o tempo passou, mas tenho todo o tempo do mundo. E é uma música que se eu escuto, ela me emociona, talvez se eu escuto você tem que ela... contar uma ligação com ela. E tem coisas assim que elas são muito, talvez, aleatórias, vamos dizer assim. Você pedia comida? Não, cheque, escrito cheque, por exemplo, cheque. Aí meu pai e a mãe colocou as datas nas folhas, né? E aí foi olhar, chegou em casa, pegou minha esposa, foi olhar o talão de cheque, eu tinha um cheque pra cair naquele dia na minha conta, no dia que eu escrevi cheque. Meu Deus. Né? Aí meu pai ainda brincou depois, né? Meu pai ainda brincou, né? Meu pai falou assim, Fiz um empréstimo você falou que aí. conseguir cheque, mas não fantástico, faltava né? dinheiro pra pagar o cheque. Mesmo. Deixa eu te falar pra gente, porque tem Sim. muita história boa, muita coisa. Como que é esse momento desses dias todos, né? E também estende pro Fábio. Como é que é o despertar disso? Como é que é esse momento pra você de primeiro contato Sim. com a realidade? Eu lembro eu abrindo os olhos, né? E aí vi aquela luz branca, o teto do hospital, e aí minha irmã tava comigo. Esse momento foi o momento depois dos 30 dias. Depois dos 31 dias. Esse é o dia que da eu virada, acordei. do começo. Eu abri os olhos, aí ela viu que eu despertei, ela veio até mim e eu lembro ela falando assim pra mim, fica calmo, você sofreu um acidente, mas tá tudo bem, né? Quando ela falou assim, fica calmo, você sofreu um acidente, mas tá tudo bem, na minha cabeça eu pensei, eu caí de moto. Porque a última lembrança que eu tinha era eu andando, ela tava em cima, né? Então, Você fez uma conexão lá, né? Pra mim, tipo assim, eu caí, eu devo ter desmaiado, eu tô aqui agora. Ontem não à passou tarde, muito né? tempo. Ontem, caí hoje, agora de isso. manhã. Pra mim tava no mesmo dia, não passou 31 E dias. é interessante, essa sensação de a gente já ouviu pessoas falando que parece que você desliga e você é como se fosse aquele momento aconteceu segundos atrás. É essa Sim. sensação? Sim, é como se não tivesse passado nada, né? Teve até eu até pensando nisso, né, nessa questão toda, né? Depois de muito tempo, né, pensando nisso, e aí eu pensei em algo dentro disso, né? Como se fosse a gente só tem conhecimento da existência do tempo quando a gente tem consciência que a gente está no tempo, né? E aí tem Repete essa frase que eu gostei. A gente só tem consciência da existência do tempo quando a gente tem consciência que a gente está dentro desse tempo, né? Porque dentro de que é até um tema polêmico dentro de questão de religião, enfim, né? Ai, nossa. Como que é a morte, né? Porque se você não tem consciência, então, se eu morrer hoje, então o juízo para mim é como se fosse amanhã, é como se fosse os 31 dias em coma, né? Então, como que é esse estágio intermediário da morte, né? O que aconteceu lá dentro nesse momento, né? Então, enquanto você não tem consciência do tempo, tá tudo acontecendo, mas você não tá dentro desse tempo, né? É uma coisa meio doida. Mas eu não tinha consciência alguma de como eu tava, né? Porque quando eu acordei, eu não andava, eu não falava, eu tava usando fralda, respirando por traqueostomia, né? Não mexia o lado direito do rosto, urinava por sonda, então tava destruído, Você conseguiu né? entender tudo isso? Você estava com toda essa situação acontecendo? Eu consegui entender isso talvez uns 2, 3 dias depois. No despertar você ainda não tinha essa percepção? Não, porque eu misturava, eu tentava falar, não conseguia, né? Então, minha comunicação era meio ruim nesse sentido. Eu tentava escrever, mas minha coordenação não era boa para escrever, porque eu não tinha força para quase nada, né? Assim, eu emagreci muito, eu perdi uns 25 quilos, mais ou menos, né? Então, eu estava muito magro, muito fraco. E eu misturava muito... Eu lembro que eu misturava muito o que eu sonhava com o que estava acontecendo na realidade, né? Então... Você acha que como você sonhava? Eu misturava... Não, depois que eu tinha despertado, né? Tá. Eu dormia, eu sonhava, né? Eu sonhava alguma coisa, e aí quando eu acordava, eu pegava aquilo que eu sonhava e eu misturava com o que estava acontecendo no hospital comigo naquele momento. Porque naquele dia que você despertou, você voltou a sonhar, a ter lembranças do sonho, né? Que até então estava tudo desligado. Por exemplo, um caso, eu sonhei, por exemplo, que eu estava nos Estados Unidos. E aí eu acordei e eu queria escrever, eu escrevi
se meu acidente aconteceu no Brasil, o que eu tô fazendo nos Estados Unidos, sabe? Aí o pessoal achou que eu ia ficar ruim, que eu tava ruim da cabeça mesmo, né? Você tinha ido até os Estados Unidos e não tinha voltado ainda, né? Mas assim, eu pedia espelho, o pessoal não deixava me ver no espelho, aquela coisa toda. E aí eu lembro que, porque eu falo de mudança, né? Eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com mudança, né? Às vezes, trabalho, relacionamento, religião, né? Igreja, enfim, toda mudança, eu acho que para nós ela é desconfortável, ela é dolorida, né? E aí eu falo, por exemplo, que isso foi tirado de mim de uma forma muito brusca. Porque de uma hora para outra eu fiquei dependente para tomar banho, para trocar minha fralda, para me limpar, para fazer tudo, né? Então eu lembro o pessoal me colocando na cadeira de roda, me levando para dar banho, aquela coisa toda. Mas eu não tinha ainda conhecimento nesses 3 dias, talvez eu não tinha muita noção. Eu fui ter noção mesmo quando, numa troca de acompanhante, algo mais ou menos assim, que eu me lembro, eu fiquei sozinho e aí eu me joguei ali no chão, ali, e de alguma maneira eu fui até o banheiro, né? Porque eu não conseguia andar direito, e eu me pendurei e eu me olhei no espelho, né? Você chegou aí, você foi lá, isso que eu ia te perguntar. Sim. Como é que foi esse momento onde você se reencontrou com esse novo cara? Eu fiz a mesma coisa. Então, Como é que foi? Eu não me reencontrei, porque eu não estava vendo alguém que eu lembrava que existia, né? Quando você viu a imagem, Eu não reconheci. não identificou. Porque eu estava muito, muito magro, né? E minha cabeça raspada, assim, e eu tenho cicatriz na cabeça todinha, né? Então, que abriu minha cabeça toda, então tava tudo raspado, tudo cheio de ponto. A minha boca ela tava toda puxada pro lado esquerdo, assim, porque eu não tinha movimento do lado direito, né? Tudo puxado, eu tava muito magro, assim, na maçã do rosto. Isso aqui meio ainda esmagado, porque eu tive que fazer cirurgia depois pra corrigir, né? Tirei o osso da bacia. Você fez, o tempo que você passou no UTI, ainda ficou afundamento. Ficou afundado. Saiu, quando você terminou, ainda ficou para tratar, para resolver. Fiquei, acho que um ano e meio depois eu fiz cirurgia. Essa cicatriz, ela tava também cheia de ponto, enfim. E eu tava sem cor, eu tava cinza. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, acabou, né? Agora, né, não tem mais, né? Você entendeu que era você? Não se identificou, mas entendeu que era você. Entendi que era eu, mas eu não me reconhecia. Pra mim, eu tava vendo um monstro. Mas você sabia que era você. Mas eu sabia que era eu. E aí eu fiquei chorando ali no banheiro, ali no chão. As enfermeiras chegaram, pegaram, me levaram pra cama, me amarraram. E aí Aí foi uma hora que eu peguei, e aí eu linkei o que tinha acontecido nas 3 oportunidades com aquelas mulheres com o que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu pedi um papel, e aí eu escrevi. Pede pro pastor vir orar por mim. Né? Você tem isso lá? Não, porque eu entreguei esse papel para entregar para minha mãe, né? Que legal. E aí foram lá, né? Entregaram para ele, né? O pastor que é da família, o pastor Edmilson, né? E aí ele falou que ele não ia, né? A gente não tinha. Hoje nós temos uma ligação muito boa, né? Na época muito pouco, né? Mas ele falou que não ia, né? Que não dava para ir naquele dia. E aí, sei que passou mais uns 3 dias, eu tava numa crise muito grande, porque eu chorava demais. Depois disso, eu entrei assim num processo que eu só chorava, ficava amarrado, porque eu queria me jogar da cama, aquela coisa toda. E aí, num desses dias que eu tava numa das maiores crises, ele apareceu lá e falou que Deus ia mostrar o dia para ele. Deus falou que aquele não era o dia, que Deus ia mostrar e que o dia era aquele, né? Que ele precisava ir me visitar. E aí ele me visitou, né? E conversou comigo, acalmou meu coração. E você sentiu essa calma? Senti. Como é que é para você? Consegue decifrar, quer contar essa sensação de transição, de você estar naquele desespero? E como é que é essa sensação de essa paz, desse amor, dessa mudança? Eu vou tentar fazer uma analogia que eu acho que todo mundo vai entender muito bem isso, porque todo mundo foi criança. E eu acho que todo mundo, quando criança, em algum momento da vida, se viu num desespero muito grande e quando abraçou o pai e a mãe... Nossa! Tipo ufa. Sim, é isso. Você sentiu esse momento? Sim. Né? A hora que veio, você sentiu um abraço, então? Eu falei, agora eu tenho alguém que tá cuidando de mim, porque
eu puxei toda essa história. E aí, naquele diálogo que eu iniciei, né? Um dos pensamentos que eu tive foi... Será que eu tive chance de pedir perdão naquele momento? De falar, me dá mais uma chance, me ajuda, não me deixa. Você não lembra, né? Eu não lembro. Né? Mas então é uma coisa que até hoje tá nessa... Talvez tenha, talvez não, quem sabe? E o prazo que o médico tinha falado para minha mãe, pro meu pai, para minha família, era de 6 meses para mim voltar para casa. E ele fez o apelo, eu aceitei Jesus no leito do hospital, né? Nesse mesmo dia? No dia que ele foi, que o pastor foi, né? Acho que a gente fala aceitar Jesus, mas aceitar Jesus é deixar, é dizer assim, comanda a minha vida, né? Igual ela falou, né? A voz, Seja né? administrador, né? Sim. E eu ia sair em 6 meses do hospital. Eu tive alta em 3 semanas, depois desse dia, né? A minha melhora, ela foi assim, absurda, assim. Eu lembro que depois de uma semana, mais ou menos, minha mãe levou meu violão no hospital, me sentaram lá cheio de coisa ligada ainda, me sentaram lá, deram o violão, comecei a tocar um pouquinho de violão ali, música. E eu lembro que o médico entrou com a equipe lá dos residentes todos, e eu lembro ele falando assim, esse caso aqui do Vitor, ele começou a falar, né, teve trauma, assim, ele falou assim, mas naqueles casos que a gente não consegue explicar muito bem, né, e ele tá aí, tá bem, né, assim, né, na medida do possível, nesse sentido, legal, né. Cara, falar isso, né? Mas e aí depois eu iniciei esse processo para poder, né? Mas você vira uma criança mesmo, assim, né? Tinha medo de não conseguir ir embora do hospital, o pessoal não deixar eu ir embora, né? Aquela coisa toda Você assim. chegou a ficar quanto tempo no hospital? Eu acho que foi umas 4 semanas. Entre os 30 dias... Depois que eu despertei. Você ficou 30 dias lá? 31. Tá, né? 31. Aí depois foram mais 4 semanas. Isso, 3 a 4 semanas, mais ou menos. Ficou 2 meses e pouco no hospital. Isso. Eu acredito que mais ou menos isso. Na verdade, eu não tenho tanta referência de tempo, né? Não, legal. Só pra gente fazer Sim. um entendimento do quanto você teve um grande lance aí na sua vida, né? Sim. E aí depois, tem essa reconstrução, né? Que depois você sai, né? Você ainda tem todo um processo de psicológico, né? Eu queria entrar naquele ponto que você me contou, quando você estava na cadeira de rodas, se não me engano. Você falou, para que eu vou entrar aqui. Não foi nesse sentido, na cadeira de roda. Eu passava em 7 ou era 8 especialidades médicas no Santa Marcelina, né, de Itaquera. E eu sentia muita dor no pescoço. Eu não conseguia virar, fazer nada. Eu sentia muita dor. Isso foi uns 2, 3 meses depois que eu tinha saído do hospital. Ainda eu sentia muita dor. E aí eu usava traqueostomia, né? Que negócio para respirar, enfim. E ainda no início na cadeira de roda, depois eu fui para muleta, né? Para voltar a aprender a andar, aquela coisa toda, né? Muita dor, tá? E eu sentia muita dor. Uns 2 meses para 3 meses eu sentia muita dor no pescoço. E aí eu reclamei pro especialista de cabeça e pescoço Santa Marcelina, né? E aí pediu tomografia, ressonância, né? Uma série de exames. Eu levei para ele. E aí eu lembro que ele colocou os exames na minha frente assim, né? E falou assim, você agradece a Deus que você tá vivo? Eu falei assim, agradeço, né? Você tem que agradecer pelo menos 2 vezes então. Porque esse médico, ele foi um dos 8 que participaram da minha cirurgia o dia que eu dei entrada no hospital. Foi equipe de 7, 8 médicos. Você lembra o tempo de cirurgia? Foi de 7 a 8 horas, se não me engano. Era o Dr. Clésio, se não me engano, esse médico, Santa Marcelina. E ele falou assim, além de tudo que aconteceu com você tá aqui vivo, né? No acidente você tirou 2 vértebras na altura do pescoço fora do lugar. A vértebra 5 e 6, elas correram na medula, uma para cada lado, assim, ó. Né? E aí ele falou assim que 2 em 100 pessoas não morreriam com a lesão que eu tive, mas certamente ia ficar tetraplégico. E eu nem tinha morrido, nem tinha ficado tetraplégico, né? Ele falou assim, tem alguém que gosta demais de você lá em cima. Aí quando ele falou isso pra mim... As vértebras voltaram. Então, quando ele falou isso pra mim, eu gelei, porque quando você fala de morte, né? Cada um dentro do livre-arbítrio, essas questões, cada um acredita, né? Se volta, se vai pra um lugar, vai pro outro, né? Enfim. Mas acredita, mas não tem a plena certeza, vamos dizer assim, né? Você tem a plena certeza dentro da sua fé, do chamado, enfim. Mas
ficar tetraplégico, você sabe o que é literalmente ser um tetraplégico, né? E aí eu me vi nessa situação e eu fiquei gelado mesmo, assim, né? E aí eu lembro que ele falou que eu tava correndo risco de perder movimento, risco de vida, e queria me internar. Naquele momento fazer minha internação, porque eu tinha que passar por cirurgia, e era uma cirurgia de risco, porque ia ter que abrir meu pescoço pela frente, se não me engano ia ter que me degolar, porque queria fixar uma vértebra na outra com metal, para as vértebras não movimentar e correr o risco de lesionar a medula, né? Aí quando ele falou isso, eu entrei em desespero. Eu falei, não, eu já estava passando tanto processo, né, físico, né, e era exame, tanta coisa. Aí eu falei, não, vou embora. Ele falou, se você for embora, você tá correndo risco. Eu falei, eu vou embora. Aí peguei minha irmã, né, me acompanhava sempre. E aí eu fui com isso na cabeça, né. Pedindo a Deus. A dor que vinha, essa dor era por causa disso. E aí eu pedindo a Deus, falei, Deus, não deixa, me ajuda, já tô sofrendo tanto, já sofri tanto, tô sofrendo, me ajuda. E coloquei muita fé, né, no meu coração nesse sentido, né, e fui embora. Aí nesse dia que eu fui embora, nós estávamos passando próximo a uma igreja, né, E aí alguma coisa falou pra mim naquela igreja, né. E aí depois eu fiquei sabendo que nesse dia tinha uma missionária, que ela visitava algumas igrejas. Mas aí eu fui na igreja, entrei na igreja, sentei lá no cantinho. E aí essa mulher falou mais um minuto, aí eu lembro que ela falou assim, igreja, o que eu tava falando pra vocês, eu termino aqui, porque a pessoa que Deus falou que ia trazer pra mim, ela acabou de chegar. Meu Deus. Aí ela saiu lá da frente de onde ela tava, ela foi até onde eu tava assim, ela me deu a mão assim, ela me levantou, ela olhou pra mim e falou assim, para de achar que você é feio. Você não é feio. Você é lindo. Deus ele fez você lindo. Aquilo que você usa para se esconder das pessoas não é para você usar mais. Quando ela falou o que você usa para se esconder das pessoas, depois do acidente, como eu não mexi o direito do rosto ainda, aquela coisa toda, isso aqui meu estava muito fundo, eu tinha muita vergonha de mostrar minha imagem para as pessoas. Então eu usava óculos escuros dia e noite. Se pudesse, até dormia de óculos. Então eu não tirava o óculos de jeito nenhum. O pessoal até me apelidou daquele cara do X-Men lá, do Ciclope lá, o Scott, né? Porque eu ficava o tempo inteiro com óculos, não tirava pra nada. E nesse dia, nesse episódio, quando eu tava entrando na igreja, eu tirei o óculos e eu entrei sem óculos. Eu guardei o óculos no bolso. E aí quando ela falou isso pra mim, ficou muito claro do que ela tava falando. O que eu me escondia das pessoas era através do óculos, né? E depois também houve depois de um tempo pra frente, houve um agir sobrenatural que fez com que eu vencesse essa questão esse complexo de inferioridade, né? Esse medo. E aí ela falou isso pra mim, estava segurando minha mão, ela mandou fechar os olhos e começou a fazer uma oração. E aí na oração ela foi contando a minha história, o que tinha acontecido comigo, e foi falando, até chegar no episódio que tinha acontecido no dia do médico, eu e minha irmã dentro da sala. Ela falou que o médico tinha acabado de falar pra mim, que isso, né? Explicou tudo certinho. Aí colocou a mão no meu pescoço, fez uma oração de cura. Aí voltou, pegou na minha mão e falou assim, você entrou com fé que Deus ia curar você e Deus ele acabou de te curar. Ele falou assim, o médico ele vai passar muito tempo querendo fazer cirurgia em você, mas não é pra você fazer, que você tá curado. Aí me virou pro pessoal que tava lá e falou assim, esse rapaz aqui, o inimigo tentou tirar a vida dele, mas Deus não permitiu. Agora ele pertence a Deus. Né? E falou que eu podia ir embora, me dispensou. Né? Aí eu passei uns 2 anos e meio, mais ou menos, mandei mensagem pro médico falando que eu não ia fazer cirurgia, que eu não ia internar. E aí, de 6 meses eu ia lá, fazia tomografia, ressonância, e ele queria fazer cirurgia. Como é que era a dor? A dor melhorou? Era uma dor de não conseguir Mas movimentar. a dor continuou? A dor, ela foi melhorando. A dor, ela foi melhorando. Sim. Mas você sentia que estava melhorando ou você se acostumou com ela? Então, existem, não vou dizer estágios, né? Existem tipo de dor que você entende qual é, né? Esse tipo ou não, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma dor onde você consegue perceber que literalmente você tem restrição de movimento, você não consegue fazer, isso foi melhorando assim, não vou dizer que demorou 3 anos para melhorar, mas foi melhorando, né? E o movimento você conseguiu executar? O movimento, sim. Hoje eu consigo executar um movimento tranquilamente. Não, mas durante esse período?
De que foi melhorando. Conforme foi melhorando. Você não sentia dor e você Não, via antes que eu você não mexia estava igual mais robô, limitado. Fazia igual um robô. Em assim. bloco. E aí foi diminuindo a dor e a limitação. A limitação, sim. Né? E hoje, como é que está esse pescoço? Então, uns 3 anos depois que eu ia, 6 meses, levava os exames para ele, a última vez que eu passei ele me deu alta. Porque as 2 vértebras que estavam fora do lugar que ele queria unir elas com o metal, né? O osso cresceu em direção a uma outra e uniu uma vértebra na outra. Então, ele mostrou os exames, as vértebras estão presas uma na outra. Então, aquilo... Ele falou pra mim que aquilo que ele queria fazer em cirurgia... Ele falou, aquilo que eu queria fazer em cirurgia, o seu corpo fez, né? E aí uniu uma vértebra na outra. A cirurgia foi feita por Deus pra você, né? Dentro de uma questão de fé, sim, né? Como Mas é você pegar aquilo, né? Você acreditar, porque é pela fé, né? E como é que essa expressão, que é legal que as pessoas estão vendo, que a gente fala de fé, de acreditar, né? E a gente está ouvindo você falar e aqui emociona mesmo, né? E como que é para você essa questão da fé? O que é a fé para você? Como que você fala para essas pessoas aí? Como é que elas podem sentir isso? Você tem alguma colocação, algo que possa despertar em alguém? Como é que despertou em você, sabe? Tem assim, muita gente que vai estar assistindo e nós vamos divulgar muito para que esse material chegue em muitos lugares, porque é muito importante ter uma pessoa que passou por tudo que você passou, que a Fabiana passou, que vocês estão aqui. Olha só, os dois aí maravilhosos e tudo mais. E como é que você, né, para entender que dá certo. Tem gente que está como vocês estiveram lá agora. Tem gente que está nesse exato momento desacreditado, né? E aí quando ele vê o que você escuta e vê o que você está falando, cara, é grande chance, sabe? Talvez seja até os propósitos que tenham na sua vida de você estar salvando pessoas através desse depoimento, sabe? Isso é muito importante a gente entender dessa forma. A fé... O pessoal tem... Não que tem, né? Está escrito, né? Uma definição, né? Que é sobre as coisas que você não pode ver, aquela coisa. Sim. Mas eu acho que a fé, ela está muito ligada a você não ter dúvida. Eu acho que quando você duvida com convicção, tipo assim, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai acontecer. Aí é onde eu acho que a fé, ela vai fraquejar um pouco mais. Agora, quando de alguma maneira você traz uma convicção no teu coração de que uma coisa ela vai dar certo, de que pode acontecer, eu acho que é onde você tem chances de você reverter situações. É claro que muitas vezes, principalmente quando a gente fala de Deus, não é porque a gente vai pedir com muita fé que às vezes vai acontecer. Sim. Porque o melhor não é aquilo que a gente imagina que é o melhor. O melhor Deus sabe o que é o melhor. Às vezes a fé não é... Você falou logo de cara no negócio de Lázaro, né? Sim. E olha que interessante você falar de fé e falar de Lázaro, né? E relatando, né? Todo mundo conhece a história, mas você imagina quando Jesus chegou ali, na frente, né? Sim. Com a irmã, então, não vai, já tá 4 dias, já tá... E ele olha e fala pro pai, né? Fala, manifeste sua vontade para que todos aqui realmente reconheçam que eu sou filho, sou seu filho aqui, né? E ele fala daquela forma, com uma... Cara, para pensar nesse momento da história, né? Da Bíblia. Abre a porta, levanta, sai para fora, né? Sim. Eu acho que a questão da fé é bem isso, acreditar no que é quase... Nesse episódio tem um que você fala, por que demorou tanto, né? E se a gente pegar uma outra passagem também, né? Da criança que está doente, né? Que o homem vira para Jesus e fala assim... Mais ou menos assim, né? Você não precisa ir lá. Não, eu sei que se você der uma... Eu sei se você... Não, sim, se você der uma palavra daqui, vai resolver. Então, aí fala, né? Não vi uma fé tão grande quanto essa, né? Então, não só mais ou menos... sua presença, mas uma só palavra serei salvo. Sim. Eu tive, assim... Porque é igual o que ela passou também, né? A história que ela passou. Eu acho que todo mundo vai passar várias situações na vida... E essas situações que você passa na vida, elas vão virar um talento para que você use elas, né? Jesus. Então, eu entendo, por exemplo, que eu quando vou orar por alguém que está doente, aí vem a convicção. A minha convicção não importa como a pessoa esteja, eu vou orar pela pessoa
eu vou falar, Senhor, o mesmo poder que operou na minha vida é o mesmo poder que opera na vida dela. Sim. Então, não por mim, né, pela graça de Deus, tudo, mas quando eu faço essa oração, eu tenho convicção, eu não duvido. A pessoa pode estar em 1000 pedaços, pode já ter morrido, igual ela estava nessa situação. Eu não duvido no meu coração, né, eu tenho convicção. Agora, se Deus vai fazer dessa maneira, não é porque eu estou pedindo que talvez vai ser dessa maneira. Talvez nem seja para acontecer, mas você fez. Ele sabe qual é o melhor caminho. A minha fé, ela tá presa nisso. A fé dele, né, nesse momento. Eu falei muito, só um adendo no que ele está falando, porque hoje de manhã eu recebi uma ligação e a gente estava falando exatamente sobre fé. Porque nós, como terapeutas, quando nós somos colocados à frente de alguém para ser cuidado, a gente acaba fazendo terapia, mentoria, hipnose, tudo aí que vocês já conhecem, que nós falamos aqui. E se for ver, por que a gente faz? Justamente porque a gente passou pelo processo, seja ele de forma empírica, que a gente fala, que é aquilo que a gente vivenciou, experienciou, ou tudo aquilo que nós tivemos como conhecimento sentado ali numa mesa, no computador, estudando. E aí a questão que eu estava falando era justamente da fé. E eu trouxe a questão do quê? Pedro, quando Deus disse para ele que ele não era pescador, ele era pescador de almas. Mas no momento em que o Senhor não esteve mais entre eles, digamos, entre nós nos dias de hoje, a primeira desconfiança ou medo, a gente não sabe o que moveu Pedro, fez com que ele fizesse o quê? Voltasse a pescar. No que ele voltasse a pescar, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia como fazer e o lugar onde ir. Ele foi lá, ele jogou a rede, o que aconteceu? Conseguiu. Ele não pescou. Ele só pescou no lugar onde Deus direcionou que ele fosse. Foi o lugar certo para ele chegar. Da mesma ele nem acreditava forma, que podia acontecer. É com a gente que tá do lado de cá. Porque se eu chegar para uma pessoa e falar assim para ela, ó, se você acordar de manhã e dar um sorriso que vai mudar a sua fisiologia. Eu sei que vai. Ou ela acredita, fé, e vai fazer igual porque vai dar o resultado. Ou ela não, ela vai falar assim, mas me prova. E aí a prova é o quê? Eu vou lá, eu pego uma foto lá mordendo a caneta, que de certa forma você tá sorrindo, pra provar. Em que momento... Aí onde eu falava pra eles, aonde você tá praticando a sua fé? Porque na situação ali eu tive que falar, né? Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem chamado. Então, não... Quem quiser comprovar o que é fé, só vivendo o que a gente viveu, não tem o que fazer. Você pega uma passagem que... o cara tá lá no tanque de Betesda, não consegue. Sim. Jesus fala, tá difícil, né? Ele fala, tá difícil. Você quer ser curado? Ele fala, eu quero. Então pega a tua maca, levanta e anda. E o cara não perguntou nada. Ele levantou e andou. Aí a tua fé te salvou. Olha como ela... Mas tem... Coisa, né? Tem as passagens que você vê que Jesus ele faz mesmo, ele muda, e também tem... a questão de a pessoa acreditar, né? A pessoa acreditar e confiar. E confiar, quando, exatamente. Por exemplo, ele manda que o cego, após ele fazer a laminha lá, então, que ele vai lá e lava os olhos. Tem que ter um agir, né? O cara É o que falo, gente, oração, né? Orar com ação. Sim. O cara, quando Jesus falou isso pra ele, você quer ser curado? Ele quer? Então levanta e anda. Simplesmente ele levantou e andou. Você sabe que é tem até interessante falar, né? Ô, Vitor, mas no meio desse processo todo aí, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Que é depressão, ansiedade, pânico. Você passou por algum... que você entenda que foi pra você, pra gente saber como que foi, como que você saiu dessa situação de ansiedade, depressão ou pânico, ou precisou de algum acompanhamento médico, terapêutico? Não. Na verdade, no momento assim... que você, por exemplo, se olhou no espelho e você viu toda... Ó, do óculos, essa questão de mostrar a minha imagem, de tirar o óculos... ela foi algo muito de Deus também, né? Eu digo assim, porque eu comecei a frequentar a igreja, né? Devagarzinho, aquela coisa toda. E na época, a igreja que eu frequentava, ela tinha um processo de igreja em células, né? Uhum. E aí eu ficava perto do pessoal ali que era líder, aquela coisa, e o pessoal me dando muita força, me acolheu muito, assim. E aí eu recebi o convite, né? A pessoa falou, olha, você quer falar um pedacinho do que vai ser compartilhado, né? Que era de sábado, 2h30, 3h da tarde, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Não tem problema, eu faço, né? E
naquele me entregou lá um trecho, né, muito grande, né? Mas era né, me entregou, eu me preparei a semana toda, né, para falar sobre aquilo. Quando chegou no dia, mudaram o horário, né? Ia ter um evento na igreja, eu falei assim, ó, nossa reunião hoje vai ser 7 horas da noite. Aí quando isso aconteceu, já me deu um gelo, né? Eu falei, putz, à noite eu não vou conseguir ler isso com óculos escuros, né? Não vai ter jeito de fazer isso, né? Aí procurei a pessoa na época e falei, ó, não vou fazer mais porque eu não vou conseguir ler, não vou conseguir compartilhar, enfim, né? E aí foi dessa maneira. Quando chegou na hora que estava acontecendo o encontro, que ia realmente acontecer, né? Eu tinha me preparado, eu tava com o papelzinho ali, tudo certinho. E na hora que iniciar, que a pessoa ia iniciar, eu tomei e peguei fé no meu coração, né? Eu falei assim, eu preciso me libertar disso, né? E aí naquele momento que eu ia compartilhar a palavra de Deus, eu peguei, parei a pessoa e falei assim, deixa que eu faço, né? E aí pela primeira vez eu peguei e tirei o óculos na frente de todo mundo. Uau. E aí fiz, né? E aí eu tirei se não tivesse acontecendo nada nesse sentido, né? Assim, né? E aí a partir daí eu comecei a tirar isso de mim, né? Não liguei mais para isso, superei isso, né? Na verdade, eu acredito que eu ressignifiquei, né? Então, uma marca que é uma marca de feiura, uma cicatriz no rosto, né? Vamos dizer assim, uma feiura, é uma marca de vitória, é uma marca de superação, é uma marca Sua medalha, né? Também. É a sua medalha. E todas as marcas que eu tenho hoje Tudo vai da conta interpretação. minha história. Sim. A gente terminando o nosso tempo, né? E o muito importante que você vê, a gente contou pouca coisa ainda, mas que conseguiu chegar e mostrar aí aonde você está hoje, onde aconteceu, né? Quando a gente fala das dificuldades que te levam a superar, eu quando perdi a visão também, hoje eu faço o que eu faço porque eu perdi a visão, porque eu tive que passar por isso. Então hoje me movimenta, eu agradeço muito a Deus pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo. E tudo que acontece tem um motivo, né? Tudo que você tem aí um propósito, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essa pessoal que está passando por dificuldade, que está passando por esse momento, por esse processo de depressão. O que você pode falar? Sabe, que eu acho que vai ter muita gente querendo saber mais sobre você. Sim. Vai ter muito mais coisa. Você poderia mandar uma mensagem aí? Terapeuta. Qual a câmera dele? A câmera aqui, ó. Essa câmera aqui na sua frente. Que você mande ali uma mensagem. Sim. Se quiser depois cobrar alguém, também se aproveita e faz o pedido, tá? Então, ela é toda sua ali. Uma mensagem que nós não combinamos isso, que venha lá do alto. Amém. Dizer que não importa, eu acho que o que esteja passando, né, um momento difícil, né? Alguns, nesse momento, podem estar passando uma dificuldade física, de doença, no hospital, seja por acidente ou seja por um câncer. Não importa em qual estágio você esteja dentro dessas possibilidades, vamos dizer. O que importa é que existe alguém, né? Que é um ser superior que ele pode estender e ele está com a mão estendida, né? Essa semana é até interessante, né? Essa semana eu pensei em algo assim, né? Você só consegue ajudar alguém quando você estende a sua mão. Mas você só vai conseguir ajudar essa pessoa se ela estender a mão dela também em direção à sua, né? Então, acho que é muito dentro disso, né? É você ter fé, como nós falamos, você acreditar, você estender a sua mão, porque Deus ele está com as mãos dele estendidas o tempo todo, né? Muitas vezes também tirar qualquer tipo de sentimento de que Deus não se importa comigo, Deus não cuidou de mim. Aí volta no que a gente falou lá no começo, né? Uma coisa que existe, que é difícil de você lidar, é quando você ama alguém e essa pessoa não te ama. Quando você ama alguém e essa pessoa não te ama. É muito difícil. Hoje no mundo existem milhões, bilhões de pessoas, né? Provavelmente, que elas não amam Deus, mas Deus ele ama elas, né? Então, se existe uma coisa difícil é amar alguém que não te ama, mas Deus, mesmo as pessoas não amando, Deus ele continua amando as pessoas, está com as mãos estendidas para ajudar. Então,
coloque fé no coração, acredite, busque. Se está num momento difícil agora, eu tenho certeza que se você fechar os seus olhos e colocar a sua oração, as suas palavras, né? Porque uma oração não é nada mais, nada menos que você falar o que você está sentindo. Então, se você fechar os seus olhos, colocar seu pensamento em Deus, se conectar com Deus e falar com Ele, tenha certeza que Ele dá uma resposta, Ele vai agir. E ainda que nesse momento pareça não ter muito sentido, no futuro você entende que existe um sentido para todas as coisas. Legal. Me dê sua mão, né? Ó, tá vendo? Comparação de... Sim. Foi bom, hein? Não combinamos, né? Não. Eu também queria pedir para você, Fabi, também fazer um depoimento seu curto aqui, também contando um pouquinho do que você relatou pra gente, também mandando essa mensagem de superação. Nossa, que você me pega de calça curta, né? Hoje Você tá de vestido mesmo? eu não sei nem o que eu falo, mas se eu sou o que eu sou, é porque, primeiro, dentro daquilo que eu acredito, é porque a Bíblia diz que eu sou. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, uma vez que Ele nos transfere, entre aspas, né? Essa identidade, Ele está transferindo para a gente também o poder de. E a sua palavra, ela diz para nós, ela direciona. E aí eu digo palavra, a Bíblia, gente, é o livro mais lido do mundo. Que Ele nos daria condições e poder para fazermos infinitamente mais do que aquilo que Ele realizou. Nós estamos aqui quanto filhos e filhas, como herdeiros e como herdeiras. E por falta de conhecermos a nossa identidade, nós não conseguimos acessar tudo aquilo que Ele já deixou pronto para que nós pudéssemos realmente tomar posse de viver prosperidade, abundância, saúde, ter o relacionamento que se deseja ter, a família que se deseja ter. Então, eu acredito que aquela palavra do seu livro, conhecereis a verdade vos libertará, ela é uma verdade. Assim como não se conformeis com as coisas da qual você vê neste mundo, traduzindo para nossa linguagem, para quem não tem aí o contato com a Bíblia, mas transformai a vossa mente para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, você quer viver algo que, às vezes, até aqui, até esse momento de me ouvir falar, muito assim, hoje não, o papel importante ou primordial é dele. Ele veio aqui para contar a história dele, porque tem pessoas que precisavam ouvir ele falar. E aí o Marcelo já me jogou aqui no meio do trem todo, tá tudo certo, e tem um porquê, e eu já sei esse porquê. Só olha pro que a gente viveu aqui. 2 milagres, duas pessoas que são improváveis, de sexos diferentes, em situações diferentes, mas que provaram da existência desse poder. Só que para você acessar é uma jornada, é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, porque a Bíblia explica Deus e Deus explica a ciência. É dessa maneira que funciona. Amém, muito bom. E é bacana de você ver, não é por acaso que o Vitor veio convidado e tal, mas você é a extensão da história dele também. Você complementa, porque às vezes o que o Vitor acabou de contar em algumas pessoas não vai ser tão forte como o que você acabou de contar. E o que você vai contar, então não vamos deixar ninguém sem emoção. Vamos acreditar em você, vamos estar nela. E isso é muito importante. Eu queria que você também falasse alguma coisa diferente das coisas que você fala no final, mas você deixasse uma mensagem, mas aí uma mensagem bacana também, para que essas pessoas na sua câmera lá, ó, falar para elas aí, ó, o que você quiser falar que seja extremamente motivacional, que você acha que seja motivacional. Bom, diante de duas histórias que essa parte da história da Fabi também eu não sabia tanto, né? Mas do Vitor também. O que a gente aprende com tudo isso? É o quanto de poder que você tem. Porque como foi falado aqui sobre fé, sobre a grandeza, nós aprendemos ao longo da vida a se diminuir, a se colocar como pequenos. Só que, como foi falado sobre a fé, você entender essa magnitude de quanto você também é a fonte criadora de todas as coisas.
Você pode pegar a energia, como a gente fala, ela é só energia. Só que o significado e o foco é você quem dá. E essa energia que vem do Criador, que habita na minha vida, na vida do Vitor, na vida da Fabi, na vida do Marcelo, de todos que aqui estão, todos vocês, é a mesma energia, a fonte criadora de todas as coisas. Então ela te empodera se você quiser. Então o que eu quero trazer para vocês é que todas essas histórias que vocês ouviram aqui hoje, a interpretação que está na sua mente, quem limita sempre, eu sempre falo isso, quem limita o ser humano é a sua própria mente. Deus está mostrando assim, a cadeia tá aberta. Você está lá porque você quer, mas ela está aberta. Então saiba o poder que Deus deu para você. A capacidade que você tem de ir muito mais além. De você superar as suas dificuldades, sim. Tá difícil, tá doendo, todo o processo dói. O processo é doloroso, mas o processo é doloroso para te mostrar um propósito. O propósito não acontece sem o processo. De maneira alguma. Então a mensagem que eu venho trazer para vocês é que, tipo assim, o que eu aprendi escutando a história da Fabi, o que eu aprendi escutando a história do Vitor, todas as histórias que a gente relata aqui no dia a dia, é que tudo é só você pegar o trechinho de cada história e você conseguir fazer o que você está aprendendo com a sua história. Porque é sobre a sua história agora. É sobre você, a sua história. E o que você tira de lição nesse seu processo. Porque quando você aprender a lição dentro do seu processo, você encontra o seu propósito e você vai para outro nível da sua vida. Então é somente essa mensagem que eu tenho aqui, porque o Vitor já encontrou o outro nível, vai encontrar outros níveis, a Fabi também, o Marcelo, todos nós temos sempre um próximo nível. A gente sempre tem que estar prestando atenção para o próximo nível da nossa vida, não estacionar, não se conformar. Como a interpretação que o Vitor deu, ele tinha uma coisa que ele poderia estar com a baixa estima o resto da vida. Não, isso aqui me dá poder, isso aqui é uma superação que eu tive. Então tudo também, veja o que você está interpretando na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Duas histórias fantásticas, que Deus continue abençoando a vida de vocês e essa mensagem seja replicada para o maior número de pessoas, mas saiba, todos vocês têm o poder. Uma frase que vocês falaram de Cristo, né? Cristo, ele fazia o milagre por si só a presença dele curava. Mas uma coisa que ele sempre dizia, que eu sempre repito, a sua fé te salvou. Então o poder está em quem? Em quem está o poder? Dentro de você, dentro de todos nós. Então só pega essa mensagem e compartilha para todo mundo. Mas obrigado. A gente esqueceu de falar que o Vitor é privilegiado, gente. É. Ele tem visão 3D. É verdade, gente. Se uma da minha pessoa já é insuportável, ele vê duas. Tem duas. O nome disso é diplopia. Enquanto o Marcelo quase não enxerga. Enquanto o Marcelo não tá nem vendo. Tô nem vendo, então. Nossa senhora, que ajuda muito. Mas, Marcelo, só mais uma coisinha. É até interessante falar do que, né, de como foi a nossa conversa aqui, porque essa semana, anteontem, né, eu sabia que ia estar aqui, a gente tinha conversado, né, e eu fiquei pensando em relação a alguma coisa sobre o trabalho da terapia e tudo mais, né, e eu criei um projeto dentro da questão da fé, criei assim, falta dar mais alguns pontos finais, mas é alguma coisa para as pessoas relacionado a Neemias, né? Sobre a questão da reconstrução que Neemias fez, né? Então, muitas pessoas elas precisam fazer uma reconstrução também, né? Então, dentro disso que a gente pegou aqui dessa conversa toda de fé, tudo, né? Essa semana eu acredito que Deus me deu esse caminho também, né? E eu preparei algo dentro disso justamente para terapia, com o nome Terapia Neemias, esse é o nome. Vamos conversar, vai lá na sede, vamos falar sobre isso. Nós até temos, né? Uma intenção de fazer um trabalho juntos, né? Sim. Que já vem de lá de trás e tá na hora também de começar a colocar isso para acontecer. Que os nossos projetos eles acontecem justamente quando a gente tá comendo, né? No restaurante, no McDonald's aquela vez lá. Então vamos sair para comer, então vai sair uma grande sair daí, né? Quero agradecer a todos vocês, a você que acompanhou até agora, agradecer aos nossos colaboradores, ao Rodrigo, CMG,
os distribuidores descartáveis Mávila, Ternos, Rodrigo, da Reação, mais uma vez dá o endereço da sede, Cantagalo 753 no Tatuapé. Você que precisa, está procurando ajuda, procura o GapDep, www.gapdep.com.br. Estamos entrando num momento bem diferente agora, que vai ser uma parte de publicidade mesmo, de divulgação. Nós estamos com umas pessoas que chegaram também para fazer. Eu não teria como pagar um trabalho desse, né? E eu quero agradecer a Lilian e o Adalberto por estarem se dispondo e acreditando e apostando. Nem apostando, porque eles têm uma visão de trabalho, do que nós vamos fazer, que é muito importante agradecer. E agradecer sempre ao meu poder superior, a Deus, né, por estar dando a oportunidade. Porque se nada disso tivesse acontecido comigo e talvez vocês não se encontrassem, talvez eu não encontrasse vocês, a gente não estivesse através disso. Tudo tem uma organização e tudo tem um começo, meio e fim. As coisas podem começar todo dia. Pode ser começar todo dia também. Então, eu queria dizer para você, recomece, reconstrua, siga em frente. Não desanime, porque tem hora que parece que não vai dar, mas acredite, vai dar certo. Marcelo Vilas Boas do GapDep, www.gapdep.com.br. Nós vamos fazer a nossa oração aqui para encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Muita coisa foi dita. Rapaz, foi um dos podcasts mais assim, emocionantes talvez. Sim. Mas uma emoção diferente, né? De superação, de verdade, nós não demos aula de nada, nem falamos frases, né? Foi uma história de cada um de vocês que trouxe até aqui. E até aqui Deus tem nos sustentado, né? Então que assim seja. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão e Ansiedade Crônica. Valeu!